Saudos, irmãos, com a paz do Senhor. Boa noite, sejam bem-vindos a mais um bate-papo, conversa entre amigos. Sejam bem-vindos, vão entrando. Como é que vão vocês? Vai entrando o pessoal, vai compartilhando, vai chamando o pessoal para participar. Glória a Deus. Vamos entrar, vamos fazer parte dessa conversa de hoje. Tá escutando direitinho? Vai dando aí sua opinião aí. O som tá chegando direitinho, tá me ouvindo? Daqui a pouco o nosso convidado vai entrar, o evangelista Adriano. A gente vai falar sobre a relação da igreja nesta era. E aí? Vamos falar um pouquinho, vamos bater esse papo gostoso. Enquanto isso aí, vai compartilhando aí. Vai convidando aí os teus amigos, os teus parentes para participar, tá? Glória a Deus. Minha filha aí, Ana Micaela, entrou, tá dizendo que tá tudo certo. O nosso evangelista acaba de entrar. Glória a Deus por isso. E a gente vai estar falando um pouquinho aí sobre esse assunto muito interessante, a relação da igreja com esta era. E para isso o nosso convidado hoje é o evangelista Adriano, né? Eu já vou chamar ele na sala. Enquanto isso, vai compartilhando, chamando aí seus amigos. Sejam muito bem-vindos ao canal Edição Cristã, né? Onde essa equipe aqui trabalha bastante, divulgando, levando o nome do Senhor a lugares longe, né? Então compartilha, vai chamando o pessoal, tá bom? Eu vou aqui chamar aqui o nosso convidado, vou convidar ele para entrar na sala já, tá bom? Vamos lá. Convidado, aguardando aí ele receber o convite para entrar. Vai chamando o pessoal, vai compartilhando, tá? Vamos falar de Jesus. O nosso convidado está entrando, acabou de entrar, o evangelista Adriano. Meu amigo, meu irmão Adriano, seja muito bem-vindo ao nosso canal Edição Cristã, onde essa equipe está trabalhando bastante para levar o nome do Senhor Jesus a lugares longe, né? Gostaria muito que você se apresentasse aos nossos convidados, ao nosso público, né? Falasse aí um pouquinho aí de você, né? Para a gente depois começar esse bate-papo gostoso aí. Fique à vontade, meu querido. Pai do Senhor para todos, é uma honra para mim poder estar participando aí dessa live, né? Grande satisfação poder estar aqui desfrutando desse trabalho tão maravilhoso, tão edificante, né? De poder estar conversando entre amigos, né? Sobre a palavra de Deus, sobre temas, né? Muito relevantes para a nossa vida espiritual. Claro. Eu tenho aproximadamente, eu acho que uns 2 anos e meio, 3 anos na Igreja Batista. Mas eu vim de uma igreja pentecostal, Brasil para Cristo. Eu tenho 24 anos de evangelho e comecei no Brasil para Cristo ali na Praça do Trabalho, Brasil para Cristo de Casa Amarela, a missionária Rosa, o pastor Silvio. E de lá eu passei 8 anos como diácono na igreja. E Deus me chamou para o campo, né? Desde quando eu me converti, eu sempre tive esse impulso, essa vocação para pregar a palavra de Deus, para ensinar a palavra de Deus. E chegou o momento de a gente estarmos no campo, né? Então, Deus me levou para o campo, onde no campo, né, missionário, nas ruas, nas praças, nas favelas, né, onde a gente ia. Hoje você é evangelista. Hoje eu sou evangelista. Então, eu passei 8 anos como diácono, e de lá eu fui para a congregação de Guabiraba, que eu passei uns 2 anos lá na Guabiraba, e lá o pastor de lá, ele me separou para evangelista, né? Para o ministério de evangelista. Então eu fui consagrado em 2006, se eu não me engano.
para evangelista e fazendo a obra do Senhor com muita alegria, satisfação, fazendo visita, fazendo campanhas, fazendo cruzada. E eu atualmente, eu sempre digo à minha esposa que eu tô assim, não aposentado, mas estou meio sem a função, né, de evangelista. Até porque no momento em que estamos passando dessa pandemia, há uma dificuldade muito grande de se trabalhar com evangelização em massa, na rua, nas praças, por causa dessa pandemia. Mas não por causa disso, é porque pela transição mesmo, de eu sair de uma igreja para outra, e eu poder me adaptar nessa nova igreja, que é a Batista Missionária, que eu estou aos poucos, tá entendendo? Conhecendo melhor a doutrina, conhecendo melhor a igreja, para depois poder avançar no meu ministério de evangelista, né? Mas sempre de prontidão, sempre preparado, sempre à disposição do nosso pastor, do nosso ministério, para que o nome do Senhor seja glorificado, né? Glória a Deus por Amém? isso, né? E a palavra do Senhor vai falar que aquele que coloca a mão no arado e olha para trás não é digno de entrar no reino dos céus. Então, É verdade. o trabalho é árduo, tem muita coisa para se fazer, né? Então, esse tema que a gente vai conversar um pouquinho aqui hoje vem muito a calhar, né? A igreja, a relação da igreja com essa era, né? A gente vê aí que muitos esfriaram, né? Muitos, vamos dizer assim, não estão ligando pela palavra do Senhor. Até, vamos dizer assim, pastores, né, que essa era de hoje, você acha que ela está mais desligada de Deus do que do passado, a do passado? A tendência é essa, né? A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, né? Então, a tendência é essa, né? E é o primeiro sinal da vinda de Cristo, né? É a apostasia, né? Muitos apostatarão da fé, né? Mas, com relação à igreja, existem vários desafios, né? Para o tempo de hoje, a gente influenciar, a gente ter um comportamento mais abrangente, mais autêntico. Primeiro, existem vários desafios que a igreja ela precisa encarar de frente. O primeiro dele é com relação à pregação do evangelho. E também se identificar como uma igreja, né? A igreja autêntica de Cristo, né? Porque se nós formos analisar, no mundo em que vivemos, existem várias igrejas, várias denominações. Então, quer dizer, há uma pluralidade de denominações, de doutrinas. E aí entra a palavra de Deus quando diz que se levantarão muitos falsos profetas, né? Falsos mestres, falsas doutrinas nos últimos dias. Então, quer dizer, a gente ter a compreensão desse momento, identificar esse momento, conhecer melhor a cultura, conhecer melhor essa geração, é uma geração da internet, né? Tudo está voltado, né, para a internet, como a gente aqui está na internet, né? Que é uma bênção de Deus, como instrumento para a glória de Deus, é um instrumento abençoador para a gente poder proclamar o Evangelho. Então, existem vários desafios que a igreja ela tem que encarar de frente, né? Nesse mundo em que vivemos, é um mundo muito complexo, de pessoas muito descompromissadas, né? E outra coisa, distante da verdade, distante de Deus, uma geração que foi criada, né? Foi aprendida, né, sem a religiosidade, né, sem a palavra de Deus, famílias que deixaram Deus de lado,
né? Pessoas que educaram seus filhos distante da presença de Deus. Então, são pessoas cada vez mais distantes da palavra do Senhor. Então, a igreja ela não tem que seguir o modelo dessa geração, dessa pós-modernidade que vivemos. A igreja ela tem que ser autêntica e tem que redescobrir a sua identidade como igreja e não sair do seu objetivo maior, que é a proclamação, a implantação do reino de Deus aqui na terra. Então, só esse desafio, pregar a palavra de Deus para uma geração muito distante, que não ouve mais a palavra, não quer saber de fé, não quer saber de Deus, não quer saber de Cristo. Então, é muito difícil. A comunicação vai ser o grande desafio para a nossa igreja, para a igreja hoje cristã, que estamos vivendo, né, numa geração em que está cada vez mais distante de Deus. Então, para a igreja atual, dos tempos de hoje, o maior desafio é a forma de você pegar o evangelho e transmitir esse evangelho para essa geração. Então, para isso... Diga, meu amado. Para isso, você precisa... Tudo isso que você falou aí, ao mesmo tempo, é preocupante, mas, ao mesmo tempo, é uma coisa que tá na Bíblia. Que você falou. Exatamente. Vai se esfriar, né? É preocupante. Mas é a realidade que a Bíblia está mostrando, que a palavra do Senhor está dizendo, né? Infelizmente, é uma geração que a gente tem que cavar mais o poço, né? Cavar mais o poço, aonde muitos não estão dispostos a cavar o poço junto com você, né? É verdade, irmão. Então, a igreja precisa redescobrir, né, a sua origem. Então, quer dizer, eu sempre digo isso, a gente tem que voltar sempre lá atrás, né? Nunca seguir adiante com a modernidade ou a pós-modernidade. Mas enquanto a geração está seguindo, né, se modificando, né, se aprimorando, se atualizando, né, através da tecnologia, etc. Mas a igreja ela tem que ser autêntica, ela tem que retornar à origem, né, que uma igreja autêntica e cristocêntrica, né, que é viver Claro. ao início de como tudo começou, né? Então temos que ser o que o Espírito Santo ele fez valer nos apóstolos na igreja primitiva, né? Temos que ter essa identidade, autenticidade, sendo cristão e não sair desse posicionamento. Então, quer dizer, a igreja hoje ela tem que se posicionar como igreja de Cristo. Então, o que a gente vê são essas igrejas emergentes, né? Que estão surgindo, estão se levantando cada vez mais com novidades, né? Querendo modificar, querendo aprimorar para alcançar mais pessoas. Eu acredito que a Bíblia diz que a gente não precisa modificar nada. Até porque o Evangelho ele não é alterado. Então nós como igreja pregamos o Evangelho e vivemos o Evangelho. Então a igreja ela não altera, a igreja não modifica, a igreja não se atualiza, né, na sua essência. A gente pode nos atualizar, nos aprimorar na forma de comunicação da proclamação do Evangelho, mas não modificar, não mudar a nossa essência, que é Cristo, né? Cristo em nós, a esperança da glória. Então, quer dizer, a igreja ela tem que ser, de fato, aquilo que ela sempre foi, uma igreja cristocêntrica. Então, tudo que
tudo que for alterado e modificado nessa geração, a gente tem que não seguir. Porque até a própria Bíblia diz que nós não devemos nos conformar com esse mundo, mas transformar. Então, se o mundo está modificando, está se modernizando, a igreja ela permanece firme. E quem tem que ser transformado é essa geração. Então, quer dizer, só para eu concluir, o desafio maior da igreja hoje é como se comunicar com essa geração atual, essa nova geração, essa nova era em que vivemos. A forma de comunicação. E para isso, a gente precisa rever conceitos, a gente precisa se posicionar, a gente precisa ter coragem, ter postura, principalmente quando se trata da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não tem que ficar presa, como o apóstolo Paulo disse, olha, eu estou preso, mas a palavra do Senhor, ela não está presa. Então, quer dizer, temos que nos levantar como missão de Deus aqui na Terra. Então, a igreja, ela, por si própria, é a própria missão de Deus. Então, se a igreja é a missão de Deus aqui na Terra, a gente tem que fazer valer esse chamado que Deus nos outorgou, né? Confiou em nós para fazermos. Então é isso, irmão. É muito desafio, mas com certeza, Cristo no barco, Cristo na nossa vida, Cristo na dianteira, na frente, vai dar tudo certo em nome de Jesus. Eu creio. Mas hoje, na sua visão, né, a relação, já que a gente está falando aqui, a relação da igreja com essa era, a gente poderia apimentar e dizer assim, a relação da igreja com Cristo está balançada, tão esfriando, estão fazendo um Cristo de troca, mais ou menos isso? É porque, olha, depois daquela notícia que teve daquele pastor que queria atualizar a Bíblia, né? Pastor René, eu esqueci até o nome. Eu faço até que eu tô esquecido, sabe, desse episódio. Mas depois daquele fato que aconteceu, que a Bíblia precisa ser atualizada para alcançar, né? Para a gente alcançar as pessoas, alcançar as classes sociais mais humildes, né? Mais carentes. Então, quando você vê uma linguagem dessa, de inclusão, de, olha, vamos mudar, vamos atualizar, isso aí já é um sinal de que você não está mais com aquela comunhão com Cristo, né? Então, quer dizer, Cristo agora, o nosso Senhor, o Senhor da glória, já não está mais acima da igreja, né? Como cabeça da igreja, porque a cabeça pensa. Cristo é a cabeça da igreja. Então, as nossas atitudes, os nossos atos, né? O que nós viemos a fazer como igreja tem que ser de acordo com o comando de Cristo. Então, se você quer mudar a palavra de Deus, se você quer mudar, você quer se atualizar com este mundo, você já não tem mais Cristo como cabeça. Você é a própria cabeça. Tá entendendo? Então, o que é que está acontecendo com... O que é que está acontecendo com as igrejas hoje? É a falta da compreensão da palavra com relação ao senhorio de Cristo na igreja. O Cristo ele foi tirado da igreja. E agora existe holofotes, existe púlpito, existe pessoas que quer ficar no status, quer ficar na sua própria glória, né? Mais do que Cristo, né? Quer aparecer mais do que Cristo. Então quer dizer, são pessoas que tiram Cristo, né, do seu reinado e começa a reinar na igreja. E a gente vê isso muito nas igrejas, né? Pastores querendo ser próprio dono da igreja, né? Querendo mandar na igreja,
querendo determinar as coisas sem o poderio, o senhorio e o comando de Jesus. Então, quer dizer, quando a gente vê essa geração sendo já com esse pensamento de modernidade, né, de pluralidade, né, que a pluralidade é o quê? Não existe uma verdade absoluta. E nós cremos que a verdade absoluta é a palavra de Deus. Então, quando você inclui a pluralidade, então tudo é verdade, né? Tudo pode, o relativismo e ilumismo, né, colocar o homem sempre acima de Deus. Então, quando você vê essas coisas acontecendo, é porque o seu relacionamento com Cristo já está muito defasado. Então, é aquilo que eu falei no início e torno a falar. A gente tem que voltar e redescobrir como igreja de Cristo, como seguidores, como os discípulos de Jesus, de fato e de direito, que somos, né? Precisamos só se olhar no espelho e deixar a soberba, né, a vaidade, a avareza engrandecer na nossa vida, deixar tudo isso de lado e retornar ao primeiro amor com humildade, com simplicidade e com santidade. Veja o que diz a palavra de Deus lá, só para não ficar nas minhas palavras, mas a palavra de Deus diz lá em 1 Pedro, capítulo 3, e o versículo 15. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, diz assim, ó: antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações. Estais sempre preparado para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então existe uma esperança, existe uma fé, existe salvação, existe uma nova vida em nós. Então temos que estar preparados para responder a essas pessoas, que eu acredito que existem muitas pessoas carentes e sedentas de Deus. Só que o que está acontecendo hoje? Estão todas confusas. Há uma confusão com relação à igreja e o mundo. Porque a pessoa ela tem sede de Deus, a pessoa busca Deus. Existem pessoas que estão precisando de Deus. Mas claro. Aonde ir? Qual é a igreja certa? Qual é a igreja que é a verdade, que transmite a verdade, que está pregando a verdade? Qual é a igreja que vai subir? Então, essa confusão, né, na cabeça da pessoa faz com que a pessoa desista até de procurar, de ir em busca de Deus. E é aí que entra a igreja atual, nós como igreja na atualidade. Devemos entrar nesse momento e mostrar essa pessoa, tirar essa confusão da mente dessa pessoa e mostrar a essa pessoa quem de fato nós somos e o que Deus é na nossa vida, o que pode ser na vida dela. Tá entendendo? Então essa confusão na mente é que deve ser tirada. Então, o que é o principal? Continuar na santidade. Olha aqui, ó. Antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações. E esteja sempre preparado. Então, duas coisas que não podem se separar da igreja hoje. É a santidade e a preparação para a proclamação do Evangelho. Tem que estar junto. É verdade. Proclamar com santidade. Se santificar para proclamar o Evangelho. Agora, isso tem que estar junto. Não se proclama o Evangelho de qualquer jeito, de qualquer forma, sem a santidade. Por isso que as igrejas hoje estão fazendo o que querem, como querem, fora da palavra de Deus, tentando ganhar muitos, né? se modernizando em seus cultos, em seus trabalhos, né? Hoje em dia não se chama mais, tem igreja que não se chama mais culto, né? É reuniões, né? Não se canta mais aqueles corinhos, né, de antigamente. Não se prega uma palavra cristocêntrica hoje, né? Claro, é verdade. Muitos não fazem mais apelo, né? Porque a questão é o seguinte, antigamente a gente pregava
para ganhar a pessoa e a pessoa ir para a igreja. Hoje é diferente. Hoje você tem que ir para a igreja do jeito que você tiver para depois ganhar essa pessoa. Não. Quem ganha é o Espírito Santo. Quando a gente prega o Evangelho, o Espírito Santo é que vai fazer a convenção na pessoa. Né? Ele que vai convencer que ele é pecador, que ele é carente de Deus e que tem salvação para ele. Então, primeiro a pessoa se transforma para depois ela se habituar na igreja. Né? Mas hoje, infelizmente, é diferente. Do jeito que você tá, você entra na igreja, parece um clube, parece mais uma associação, parece mais um parque de diversão, uma lanchonete, um McDonald's. As igrejas hoje, tá entendendo? E aos poucos eles vão descobrindo a sua nova doutrina, né? Não a palavra de Deus. Diga, meu irmão. Claro. Com certeza, a gente precisa levar isso a sério. Deixa eu falar aqui só aqui que Yuri, ele falou assim, evangelista Adriano, homem de Deus. É meu cunhado. É meu cunhado. É meu cunhado. Ele tá... Quero agradecer aqui o pessoal que está entrando aqui, está participando. Fiquem à vontade também para vocês deixarem sua pergunta aí, né, ao nosso convidado, tá bom? Né, até porque Jesus, quando no seu ministério terreno, ele anunciou que faria algo novo. Né? Ele diz, edificarei a minha igreja. Né? Lá em Atos fala sobre isso. Né? Então, a descida do Espírito Santo. E muita gente não leva a sério isso. Quando você recebe, né, esse amor de Cristo, esse Espírito Santo, né, onde você vai, muitas vezes, quebrantado de coração, receber uma palavra, Jesus vai te abraçar e tal. Aí você, parece como você falou aí, logo aí, a pessoa entra de um jeito e sai da mesma forma. Né? Porque às vezes o culto lá em cima, o pregador, né, não sabe, não tem aquela unção do Espírito Santo, vamos dizer assim, leva tudo na brincadeira, onde a palavra de Deus é séria, não se tira e nem se coloca uma vírgula. Né? E a gente precisa ter essa maturidade quando falar da palavra de Deus, porque a gente tá lidando com vidas, e vidas são preciosas para Deus. Velho. É verdade. É verdade. A palavra ela tem que ter um direcionamento, né? A palavra tem que ser para o pecador, a palavra de Deus. Para a pessoa que está carente de Deus, né? Então, precisamos pregar uma palavra cristocêntrica. Se prega muito, até eu mesmo, né? Nós temos o costume de pregar Moisés, José, Davi. Benção, né? É uma benção. Ezequias, Josafá. Veja quantas pessoas a gente prega, glorificando a Deus. Ninguém quer levar e olha, a gente prega a palavra, certo? Glorificando a Deus, mostrando o poder de Deus na vida dessas pessoas, mas muitas vezes a gente esquece de pregar o Salvador do mundo, o Criador de todas as coisas, o único que pode libertar, salvar e levar a gente para o céu, que é Jesus Cristo. Então, quer dizer, a gente deixa a desejar, tá entendendo? A gente deixa a desejar. Esse momento da igreja com o mundo em que vivemos é uma complexidade muito grande, porque o mundo ele segue um estilo, né, de vida, de moda, né? A cultura, se você for analisar a cultura, há uma inversão de valores hoje, né? Não se valoriza mais a família, não se valoriza mais os bons costumes, a ética, a moral, isso aí perdeu o valor. Né? Então, quer dizer, o bandido ele tem mais valor do que uma pessoa de bem, do que a vítima. Né? Então, quer dizer, a vítima ela é menos valorizada, quem dá mais ênfase, mais valor, a proteção, é tudo para o bandido. Então, quer dizer, há uma inversão de valores nesse mundo que vivemos. Então, quer dizer, o amor de Cristo, e é aqui que eu quero deixar bem claro, né? O amor de Cristo, o amor
como diz a palavra de Deus, né? Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou o seu Filho para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse amor é que deve ser pregado. Esse amor é que deve ser esclarecido para as pessoas, para essa geração. Você acha que essa geração ela está faltando entusiasmo, coragem, vamos dizer assim? Não, é uma geração insensível, né? Não há uma sensibilidade, não há um coração quebrantado para ouvir a palavra de Deus, para aceitar o amor de Cristo, né? Então, é uma geração muito de dura servir, né? É um coração fechado. E a Bíblia diz que nos últimos dias será da mesma forma como foi nos dias de Noé, né? Você vê a incredulidade, o pecado, né? Deus não aguentou, né? A fedetina do pecado nos dias de Noé. Então, a Bíblia diz, assim como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. A verdade é que estamos seguindo para o fim, né? Estamos seguindo para a volta de Jesus. Então, os sinais estão acontecendo, a incredulidade e a apostasia está aumentando. Então, essa geração é uma geração mais complicada de se pregar o Evangelho e de ganhar para Jesus, né? Então, quer dizer, a igreja hoje tem que ser uma igreja mais fortalecida em Cristo, mais edificada na palavra, mais cheia do Espírito Santo, para poder enfrentar uma geração tão terrível, tão difícil, tão maligna como essa. Então, quer dizer, a insensibilidade das pessoas, né? As pessoas, elas não param mais para ouvir. É aquele negócio. Hoje, se você chegar com ideias, eles não vão aceitar. O desafio da igreja é você se levantar na prática. A igreja tem que se levantar como igreja missionária, ir para o mundo e, na prática, mostrar quem é Cristo. Então, se for só de lábia, só de pregação, só de ideias, só de conversa, essa geração ela não abraça, não. Essa geração só vai reconhecer Cristo em suas atitudes. Quando você realmente mostrar o amor de Cristo, não por palavras, nem por língua, mas em verdade e em prática, né? Você praticar. Então, quando a igreja se levantar para praticar o Evangelho, não pregar, mas praticar o Evangelho, aí essa geração ela vai despertar. E outra coisa, tá tudo no controle de Deus, né? A gente tem que levar em consideração que tudo está no controle de Deus. Deus tem o controle de tudo. Mesmo se a igreja não levantar, o que é que a Bíblia diz? Se você se calar, as pedras clamarão, né? Então Deus vai sempre levantar um Elias, tá entendendo? Sempre vai levantar um obreiro, um homem de Deus para pregar o Evangelho. Mas eu te pergunto, a igreja como instituição, ela tem que investir mais nessa juventude, né, para poder... A igreja tem que se santificar mais, né? O único investimento que a igreja tem que fazer é santificação. É oração, é voltar ao jejum, é voltar a consagração, né? A intercessão. Então, todos esses trabalhos que muitas igrejas, não estou falando da minha, que graças a Deus a minha é uma benção, mas muitas igrejas deixou de lado, né? Essas igrejas emergentes, né, que estão surgindo agora, e algumas nem batiza, outras nem dizimar, ela dizima, né? Então, quer dizer, tudo isso são ações, né? Atitudes da igreja que é bênção para o cristão, né? Você dizimar, você ofertar, você cultuar,
você se consagrar, você se santificar, isso tudo é bênção para nós e para também o mundo afora. O mundo vê a Igreja de Cristo como um lugar onde Deus está presente. Então, quer dizer, quando o mundo enxerga uma igreja que não vê mais Deus, né? Então não vejo mais aquela liturgia, né? Das igrejas antigas. Então fica uma coisa banalizada, né? E fica uma coisa desvalorizada. Por isso que eu digo, a gente tem que retornar a santificar. O único investimento é a santidade. Santificai em Cristo, né? Para depois estar preparado para fazer a obra do Senhor. Então, diga. Porque a gente não pode fazer essa transição de levar o mundo, né, as coisas mundanas, para dentro da igreja, e a igreja, de uma forma, eu posso dizer assim, não imitar o mundo dentro da igreja, mas a igreja tem que sair de dentro da igreja e imitar a igreja lá fora, para não ter essa, né? Tá entendendo a lógica aí? Para não ter essa, exatamente. Olha, veja só. Pode falar. Pode falar. Veja só, o perigo da igreja de hoje é o seguinte: ela não pode, nessa realidade que vivemos, né? A igreja de Cristo, ela nunca pode, jamais, de maneira nenhuma, defender cultura, ideologias, né, desse mundo. Ela tem que defender o evangelho. Então a igreja, ela não tem que trazer de fora para dentro, não absorver a cultura, a ideologia, a modernidade, a atualidade do mundo para dentro da igreja. Ela tem que defender e ela tem que estar firmada no Evangelho de Cristo. Então, quer dizer, quando a igreja ela abre as portas para trazer a cultura para dentro dela, ela deixa de ser uma igreja cristã. Então, quer dizer, o nosso desafio não é levar a igreja à modernidade. A minha igreja não tem que ser moderna, não. A minha igreja tem que ser cristocêntrica. Pregar a palavra. O que é moderno é o mundo. O que vai modificar, o que vai se transformar é o mundo. O mundo é que vai passar por alterações, por modificações. Mas a palavra do Senhor, o Evangelho e a igreja de Cristo, ela tem que estar firme nos seus princípios, nos seus valores, na sua pregação do seu evangelho. Então o evangelho ele não pode ser negociado. Você não pode negociar com o evangelho. O evangelho é este e tem que pregar este evangelho, o evangelho de Cristo Jesus. Então quer dizer, a modernidade ela tem que ficar fora e a gente tentar, né, como igreja, alcançar essa geração moderna, pós-moderna, né, com uma nova linguagem, um novo método de comunicação, como a gente está aqui se comunicando, né, na rede social. Isso aqui é uma nova linguagem, isso aqui é um meio de comunicação, que a gente pode, e através desse meio, ganhar muitas almas, e a gente pode proclamar o evangelho. Mas não trazer a modernidade, as ideologias, né, a cultura, né? Essa palavra inclusão ela é muito perigosa, porque a gente não pode colocar para dentro da igreja, né, tudo que está exposto aí no mundo. Então, para dentro da igreja só entra quem é salvo. O que acontece é que as pessoas estão um pé dentro e um pé fora, e com isso dando aquele mau testemunho para o mundo
Então, o mundo, quando ele enxerga a igreja, vê uma coisa natural, uma coisa do mundo, uma coisa mundana. Por quê? Porque pessoas que não têm a sua vida santificada em Cristo Jesus, vivem cogitando em dois pensamentos, certo? Então, quer dizer, tendo duas ideologias, servindo a dois senhores, então, sendo até mesmo uma porta de entrada para outras pessoas, né, entrar na igreja. O que é a igreja? A igreja é o corpo de Cristo. O que é a igreja? É a noiva que vai subir. Então, temos que entender que a modernidade é lá fora. Dentro da igreja continua intacta. A mesma santidade, a mesma santificação, a mesma consagração, a mesma liturgia. Eu sou uma pessoa que, eu sou um cristão que eu gosto muito de voltar lá para trás, né? Então tudo eu recorro às coisas boas que eu aprendi do passado na obra do Senhor, né? Eu nunca tento pisar além de Cristo, né? A gente tem que seguir as pisadas de Cristo, não a gente ficar na frente dele e pisar para depois ele vir, não. Primeiro Cristo ele vai, depois a gente vai atrás. Então tem muita gente que está lá na frente e esqueceu Cristo lá atrás. Então eu gosto de sempre retornar, né, aos tempos antigos, que me faz mais, me prende mais a palavra de Deus e a vontade do Senhor. É verdade. E a gente pode fazer até uma pequena comparação com as cartas lá em Apocalipse, né? Que até o Senhor vai dizer assim, ó, você nem é quente nem é frio, dá vontade até de vomitar, né? E isso é algo perigoso, aonde tem muita gente assim, muitas igrejas assim. A igreja, quando fala, somos nós somos a igreja, né? Então há um perigo muito grande, né, em relação a isso. Você não pode ser nem quente nem frio, porque você vai desagradar a Deus. É como você falou, é um pé dentro, um pé fora. Você não sabe que se agrada a Deus, a Mamon, então fica aquele negócio meio que aí quando chega lá em cima, na hora de prestar conta, e diz, ó, daqui tudo passa, né? Então, ou você é, ou você não é. Então, é como você disse, precisamos estar firme na promessa do Senhor, ser uma igreja cristocêntrica, ouvir a palavra, pregar, fazer como os irmãos Bereca. Quando Paulo pregava, os irmãos olhavam, ia na Bíblia, ia conferir se realmente era Paulo que estava pregando. Os discípulos. Exatamente. Os bereanos. Os bereanos, justamente. Ia lá ver. Não, realmente é isso aqui. Então a gente precisa fazer. Porque a gente, qualquer coisa que botar no seu ouvido, na sua garganta, você vai engolir se você não estiver preparado. Exatamente. Aí você fica perdido. É, Adriano? E você for analisar os líderes de hoje, né, é um desastre, né? Quantos pastores se suicidaram, né? Com depressão, né? Problema de depressão. Essa pandemia agora que estão passando, muita gente passando por problemas difíceis financeiramente, até problema conjugal, né? E os líderes sem um apoio espiritual, né? Porque as pessoas pensam que o líder, o pastor, ele é um super-homem, né? E ele é um semideus, de forma nenhuma. Ele é um ser humano como nós e precisa da intercessão da igreja. Então, muitos líderes enfraquecendo, muitos líderes abandonando o seu pastoreio, muitos líderes se matando, não é isso? É verdade, então, quer dizer, tudo por causa da depressão, tudo por causa dessa geração de internet, nessa nova geração que vivemos, né? Louca, é uma loucura total. Então, quer dizer, é uma geração de Big Brother, né? É um programa que eu não gosto nem de falar, que nem assisti e nem o canal entra na minha casa, mas a gente vive um Big Brother, né? Então, quer dizer, a pessoa ela tem que
se valorizar. A pessoa ela tem que ter fama. A pessoa posta na sua rede social uma coisa que não existe, né? Muitas vezes a pessoa, para se vangloriar, né? Para se ostentar, né? Mostrar uma coisa, uma realidade que não é real, né? Então, quer dizer, então essa geração, né, no capítulo 2, veja o que diz, 2 Timóteo capítulo 2, o versículo 20, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 20, diz assim: ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra e outros para desonra. De sorte que, se alguém se purificar dessas coisas, né, será vaso para honra, santificado, idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Então, quer dizer, nós como igreja do Senhor, como líderes, né, como homens de Deus, você é líder dos varões, né? Eu faço parte da escola bíblica, né? Sou professor lá dos varões também. E um alerta para os líderes de hoje, né? A gente tem que se santificar e se purificar dessas coisas que estão surgindo na nossa vida. São portas que abrem para nós. E se a gente não tiver a mente de Cristo, se a gente não tiver ligado, conectado com Deus, a gente começa a entrar em outras portas que não é a porta estreita. E a porta estreita é Cristo. Então, quer dizer, essa casa que a Bíblia fala aqui, a gente faz uma comparação aqui, é a igreja do Senhor, onde há vasos de honra e vasos de desonra. Então, se eu me purificar, se eu me santificar, se eu ficar firme em Cristo Jesus, não alterar, não me balancear, né? Não deixar ser levado pela cultura, pela ideologia, pela modernidade, eu vou ser vaso de honra na mão do Senhor. Então o Senhor vai começar a me usar. Então o Senhor ele vai começar a me preparar para outras obras. E a Bíblia diz que devemos estar preparados, né? Aqui, ó, procura apresentar-te a Deus o quê? Aprovado como obreiro de que não tem que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, apresentando sempre a Deus aprovado. Então, os obreiros da casa do Senhor, eles têm que ter muito cuidado, porque essa geração, essa pós-modernidade que estamos vivendo, ela é sagaz, ela é traiçoeira. Então, são coisas pequenas que faz um homem de Deus cair por terra, né? Então, a gente tem que ter cuidado, a gente tem que ter cuidado porque o inimigo dele não brinca, não. Né? A Bíblia diz que ele está ao nosso derredor querendo nos tragar. É isso? Boa. Adriano, a gente só tem 5 minutinhos. Né? Quando a gente fala de Deus, passa rápido, né? É uma coisa impressionante. Vai-se embora. A gente já está. O tempo vai embora, né? O tempo vai embora. Né? Eu quero deixar esses minutinhos finais aí para você deixar aí suas considerações finais, né? Deixar aí uma palavra de exortação para o nosso público. Fique à vontade. Bem, eu queria, irmãos, lhe agradecer, né, por essa oportunidade, né, dizer que é muito bom servir a Cristo, né, é muito bom estar na presença de Deus, e é muito bom a gente ter um espaço como esse que você está dando a nós para falar um pouco sobre essa necessidade de nós, como igreja, né, tentar influenciar, conquistar e ganhar esse mundo para Cristo.
não é fácil, né? Vai ter muitos obstáculos, vai ter muitas dificuldades, vai ter muitos gigantes que irão se levantar contra a vida do povo de Deus, mas a palavra do Senhor nos garante a vitória, né? E a Bíblia diz lá em 2 Timóteo, que eu vou deixar para a meditação, para todos, 2 Timóteo, o primeiro capítulo diz assim: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Essa graça é suficiente para que possamos estar firme e constante e abundante na obra do Senhor. Né? Eu fico feliz pela sua vida, viu? Fico feliz pelo seu trabalho e Deus, Ele é contigo, viu? Por onde quer que andares. Né? Continua sempre glorificando a Deus em suas atitudes, né? No seu proceder, porque isso agrada a Deus, né? Muitas vezes a gente pensa que Deus não está vendo, mas Deus está vendo tudo, né? E a recompensa nossa não vem de homem, né? A gente não tem que esperar elogios, temos que esperar glórias de homens, mas unicamente de Deus. A nossa recompensa vem do Senhor. Deus abençoe a todos, né, que participou. Deus abençoe a você. Deus abençoe a edição cristã, né? Que seja próspero e que dê muitos frutos para Cristo, né? Amém. Foi um prazer, viu? Amém, querida. E deixar aqui já o convite para uma próxima, né? Para a gente participar mais outras vezes aí dessa conversa entre amigos, né? Amém. E para dizer aí ao pessoal que está assistindo que a gente é uma equipe, né? Não sou eu, mas tem uma equipe por trás aí do bastidor. Tem uma equipe, né? Tem uma equipe trabalhando aí. Dá para anotar que é uma equipe. Tem uma equipe. Mas é uma benção, é uma benção. É uma benção, viu? São jovens, viu? São jovens. E eu tô apostando nessa juventude aí, né? Então a gente precisa orar por essa juventude, por essa geração, né? Adriano, Deus te abençoe grandemente. Eu vou estar postando no feed essa nossa entrevista lá no IGTV, para depois aí quem quiser assistir. Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família. Obrigado por participar aqui conosco. Sinta-se à vontade para participar outras vezes aí. Amém. Para mim será um prazer. Amém, meu santo. Viu? Foi um prazer imenso. Eu já me inscrevi lá no YouTube, viu? E convido a todos a se inscrever também. Edição Cristã lá no YouTube. Olha, joia! Muita bênção para a nossa vida. Né? Vamos pegar a internet. Vamos pegar a internet, o meio de comunicação, para aprender mais do Senhor e para evangelizar essa nova geração. Deus abençoe. E eu vou estar postando já lá no YouTube já, para poder levar e o pessoal compartilhar e falar mais da palavra do Senhor. Adriano, meu querido, um abraço, Deus te abençoe grandemente, fica com Deus. Até uma próxima, meu santo. Valeu mesmo. Até uma próxima. Até aqui nos ajudou o Senhor. É verdade, santo. Tchau.